Esse é o Gravando Sem Medo, uma série de vídeos que eu faço para ajudar você a perder o medo de gravar vídeos. Nessa série eu compartilho ferramentas, algumas estratégias para que você perca o medo de gravar vídeos para suas redes sociais de uma vez por todas. E hoje o tema é erros comuns que você pode estar cometendo ao gravar seus vídeos. Vamos lá ver quais são esses erros que você pode estar cometendo e como resolver isso. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui uma historinha que vocês devem conhecer, já devem ter passado por essa situação aí na vida de vocês. Quando eu estudo ainda, óbvio, mas na época de escola, né, isso eu lembrei muito, na época, quando eu estava preparando esse material aqui, da época da escola. E trouxe esse exemplo, quis trazer esse exemplo para vocês. Quem aqui já dormiu ou quase dormiu na sala de aula? Comentem aí. Quem já? Porque eu dormi não, mas já fiquei assim, sabe quando você fica tentando segurar o olho pra não cair por conta da aula, por ser uma aula monótona, uma aula chata, sabe? Aquele professor que você faz, meu Deus, não acredito que hoje é essa aula. E você fica ali morrendo de sono, querendo dormir. Quem já passou por essa experiência? Ou na escola, ou até na universidade, não é? A gente passa por isso também. Ou palestra, ou igreja, enfim. E, por outro lado, quem é que já ficou assim vidrada, prestando atenção na aula de um professor ou professora que, nossa, às vezes o assunto nem era tão interessante, você nem gostava tanto daquela disciplina, mas você amava as histórias que o professor contava, a forma como ele trazia o assunto. Quem já passou por essa experiência de não piscar o olho na aula? Eu já tive até professor que eu não me dava muito bem, mas eu amava a aula dele. Não é? É muito comum. E o que será que esses dois perfis de professores têm de diferente? Com certeza, o dinamismo, a emoção que eles traziam para as aulas, tá? O primeiro caso, com certeza, é aquele professor muito monótono, que não trazia muita emoção ao falar sobre o assunto, não chamava a atenção da turma, e isso faz com que não gere o quê? Engajamento, envolvimento de quem está assistindo. Por isso é tão importante trazermos emoção para o nosso vídeo, porque nós estamos falando aqui, eu trouxe um exemplo de uma aula ao vivo, não é mesmo? Ou de palestras, enfim. Mas quando a gente fala de vídeo, é a mesma coisa. E olha só, no vídeo, a pessoa que está te assistindo, ela tem a opção de passar para o próximo. Você tem muitos concorrentes aí, a gente está concorrendo à atenção das pessoas que estão na internet quando nós estamos gravando o vídeo, não é? Então, a pessoa quando está numa palestra ou numa aula, ela se sente presa ao vivo, presencial. Ela se sente presa ali, ela não sai, ela fica até o final. Mas, quando se trata de vídeo, quando se trata de internet, do online, é diferente. A pessoa vai para o próximo. Ela nem se sente acanhada em fazer isso. Então, é por isso que é tão importante você trazer emoção também para quando você está gravando seus vídeos, fazendo as suas lives. E eu vou hoje ensinar para vocês como fazer isso. Tá joia? É muito importante, porque você gera conexão com a outra pessoa, você gera empatia, e como eu falei aqui, tinha professor que às vezes eu nem me dava tão bem com ele, mas eu estava lá amando aquela aula. E isso é por conta que a pessoa, ela tem uma performance boa, não é? Ela conseguia envolver. E às vezes o assunto é chato, mas a pessoa, ela tem essa habilidade de envolver os outros, porque ela consegue performar bem, ela consegue trazer emoção, ela consegue trazer dinamismo para o discurso dela. Então, vamos lá descobrir
como fazer isso? Vamos descobrir como trazer esse dinamismo? Porque aqui no online a pessoa vai te passar, ó, se você não trouxer emoção para o teu conteúdo, se você não for dinâmica, não utilizar de estratégias para conseguir reter esse público, você é passada para o próximo. Você é trocada, na verdade, né? Para o próximo produtor de conteúdo. Mas antes, tá? Antes de eu te dar as estratégias de como a gente melhorar essa comunicação, não é? Como trazer emoção, como trazer esse dinamismo para o teu discurso nas gravações dos vídeos, eu preciso esclarecer aqui uma coisa. Aqui na internet, não só na internet, na verdade, você vai observar que existem a comunicadora que tem uma comunicação quente e a comunicadora que tem a comunicação fria. Por que eu falei aqui na internet? Porque você vai começar a observar agora as pessoas que você segue, que tem o perfil de comunicação quente, e as que você segue que tem o perfil de comunicação fria. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que é essa comunicação quente e o que é a comunicação fria. A comunicação... Eita, peraí. Ops, voltei. A comunicação quente é aquela comunicação... são aquelas pessoas que elas falam sobre o que elas pensam, sobre o que elas acreditam de forma mais incisiva, elas falam na lata, elas não ficam escolhendo muitas historinhas aqui e ali, elas são mais na lata mesmo, elas têm uma comunicação mais direta ao ponto. Essa é uma pessoa que tem comunicação quente. Já as pessoas que têm comunicação fria, você vai perceber que são pessoas que têm todo um jeito, uma elegância de trazer o conteúdo dela. Ela se posiciona, ela fala sobre o que ela acredita, o que ela defende, mas de uma forma mais tranquila, mais leve, mais doce. Pode ser homem ou mulher, tá? Eu falei doce assim, a pessoa fica pensando mais no feminino. Mas tem homens que tem uma comunicação mais tranquila, assim, sem ser tão incisivo. E não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Não é disso, quando eu falo assim, trazer emoção para a tua comunicação, não é porque as pessoas confundem muito. Elas acham que pessoas que têm uma comunicação quente são pessoas que trazem mais emoção e as pessoas que têm comunicação fria não têm tanta emoção na fala. E não é isso, tá? Quem não traz emoção para a fala é aquele comunicador morno, que é o que nós não queremos ser. Tanto quem tem a comunicação quente como quem tem a comunicação fria, eles conseguem engajar o público deles. Eles conseguem fazer com que o público retenha, com que o público preste mais atenção no conteúdo deles. E eu vou compartilhar aqui algo que aconteceu comigo quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, quando eu comecei a gravar vídeos nas redes sociais. Nós, seres humanos, fazemos muito comparações, não é? E isso, até um certo ponto, é bom, tá bom? É muito importante que você tenha pessoas como referência para você poder ir se moldando e chegar onde você quer chegar. Desde que aquela pessoa, ela tenha as mesmas crenças crenças não, como é que eu posso falar? Que ela tenha uma personalidade comunicativa parecida com a sua. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu sigo algumas pessoas, não é? E tem uma pessoa que eu admiro bastante a forma que ela tem de se comunicar. Mas a comunicação dela é uma comunicação quente. Então ela sempre é muito incisiva, ela fala logo na lata o que pensa, não tem muita enrolação. E eu achei bem legal. A minha comunicação não é uma comunicação quente. Eu tenho uma comunicação um pouco mais fria. Eu não sou tão ali de estar falando as coisas na lata. Às vezes nem sempre eu vou direto ao ponto. Então o meu perfil é um pouco diferente. E quando eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu estava me comparando a uma pessoa que não tem o perfil comunicativo parecido com o meu.
É igual, gente, quando nós estamos indo pra academia desejando um corpo diferente, um corpão. Não tem como você, se você tem uma estrutura X de corpo, não tem como você querer ser igual a pessoa que tem estrutura Y. Por mais que você malhe a vida inteira, você não vai conseguir ter aquele corpo, é ilusão. Da mesmo jeito é a comunicação. Se você começar a se comunicar de uma forma que, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma comunicação mais fria e eu quisesse aparecer aqui sendo mais quente essa comunicação, não seria a Bia, não seria eu. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quem assiste percebe quando nós não estamos sendo verdadeiras. Então a gente tem que tomar cuidado com essas comparações aí, tá joia? Então, quando eu falo de trazer emoção aqui, eu trouxe esse exemplo da comunicação quente e da comunicação fria, não significa que a comunicação fria não tenha emoção, tá joia? Ela consegue também ter o engajamento e ter retenção de audiência. Quando eu falo de não ter comunicação, eu estou falando de não ter emoção, eu estou falando de uma comunicação morna, que é o que ninguém aqui deseja, não é mesmo? Porque a comunicação morna não atrai. Então vamos lá. Você acha que deu para entender essa questão, não é? E isso é até legal, tá? Para você começar a observar as pessoas que você assiste, começar a observar os seus vídeos também, como você está performando para você e observar se você não está se comparando com a pessoa errada. Porque você pode estar se comparando com uma pessoa que não tem o mesmo perfil comunicativo que você, e você vai se colocando para baixo, vai ficando triste, achando que você não tem perfil para gravar vídeos, não é? E a gente já tem visto aqui nos vídeos que eu tenho feito, nas lives que eu tenho feito, que se comunicar através de vídeo não é dom, é uma habilidade treinável. Todo mundo pode desenvolver essa habilidade, ok? Eu só vou colocar o carregador aqui no celular, que tá descarregando, tá, gente? Deixa eu procurar aqui. Pronto, meu assistente chegou, vai me ajudar. Isso é muito importante, Anne, a gente se analisar, tá? Isso faz muito parte aí do nosso processo de crescimento, de desenvolver a nossa habilidade comunicativa. É se conhecer, se observar e se conhecer. Mas vamos lá, né? Essas duas formas, como eu falei, elas conseguem trazer emoção. E vamos ver o que é que acontece quando a pessoa não consegue... Onde é que nós estamos errando quando nós não trazemos emoção. Eu vou contar aqui outro exemplo para vocês. Que é o exemplo do Reels, do Instagram. E provavelmente em outras redes, né, que tem essa dinâmica desses vídeos que faz dublagem, a gente pode observar isso. Essa semana eu tava navegando pelas redes sociais e eu vi um vídeo, eu vi um Reels, que a pessoa, ela tava fazendo aquele Reels que é uma dublagem. E ela dublou só praticamente mexendo a boca aqui. Que emoção tem? Tá lá uma musiquinha bem bonitinha, a dublagem é bem engraçada, mas a pessoa tá aqui. Bem séria. Não trouxe emoção. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Já desisti de gravar várias vezes por estar me comparando com outros perfis. Exatamente, Carol. A gente tem que tomar cuidado aí com as comparações. Tá? Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua maneira de se comunicar, isso que também nos torna diferente aqui nas redes sociais. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, todo mundo tá virando igual, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem a mesma forma, às vezes, de trazer aqui. Eu já vi até blogueiros, né, imitando outros e você vê, meu Deus, não tem graça. A gente percebe que aquela pessoa não está sendo ela mesma, não está sendo natural.
E quando você... E não se engane, tá? Porque quem assiste do outro lado percebe quando você é artificial, quando você não consegue ser você mesma. E esse processo da gente... Isso às vezes até acontece no início, quando a gente tá começando a gravar, porque nós estamos começando a ficar à vontade ainda, não é? Através das câmeras. É uma forma de se comunicar diferente. Então pode acontecer. Mas permanecer desse jeito vai nos prejudicar, porque quem assiste do outro lado percebe que nós não estamos sendo verdadeiras, não estamos sendo nós mesmas. Aí você aqui é uma coisa e no presencial vai que você encontre aí um seguidor e o seguidor vai dizer, nossa, como essa pessoa é diferente, né? Totalmente diferente do que eu vejo lá nas redes sociais e você perde a sua credibilidade. E não se engane, viu? Nosso cérebro é muito inteligente e ele percebe quando tem alguma coisa errada. Tá joia? Então a gente precisa trazer essa emoção, mas também sermos nós mesmas, ter cuidado com as comparações. Então, foi bem, como eu falei pra vocês, do Reels, não é, que eu vi esse final de semana, esses dias, isso, que me deu um estalo assim, nossa, olha isso. E a pessoa às vezes nem se toca, nem percebe que ela tá ali rígida, ela não está demonstrando intenção comunicativa. Gente, intenção comunicativa é muito importante na hora de você gravar seus vídeos. Você demonstrar que você está animada e que você quer conversar, você quer interagir com o outro que está lá te assistindo. Quem já esteve em um lugar conversando com uma pessoa e a pessoa tá balançando a cabeça pra você, mas você percebe que ela não está interessada no que você fala? Não é chato? A pessoa tá lá meio rígida, sem demonstrar intenção de se comunicar com você. Então, quando eu chego aqui, se eu fico muito tensa, não articulo bem, não movimento bem, não tenho uma postura legal, quem está do outro lado fica pensando, nossa, tá sendo muito difícil para ela estar gravando esse vídeo, ela não está numa situação confortável, não é legal. Começa a perceber tudo isso. E nós não criamos conexão, porque quem está do outro lado pensa logo que essa pessoa é muito insegura e ela não faz ideia do que ela está falando. E às vezes não é porque você é insegura, não é? Às vezes é porque você não está conseguindo transmitir essa intenção de se comunicar com o outro. E como é que a gente demonstra isso? Como é que a gente traz emoções para os nossos vídeos? Quem aqui tá me assistindo e já grava vídeo, você vai fazer um exercício, viu? Depois dessa live, você vai começar a observar os seus vídeos. Quem já grava vídeo, não é? Você vai começar a observar. Vamos pensar lá, como é que eu demonstro que eu tenho intenção de me comunicar? Primeiro ponto, através dos gestos. E quando nós falamos de gestos, eu tô falando de gestos corporais, de gestos nas mãos, como eu tô aqui, de vez em quando eu mexo um pouquinho a mão, porque se eu fico aqui rígida demais, eu vou estar transmitindo essa insegurança. A pessoa que fica com a mão muito fechada, então se eu ficar aqui conversando com vocês assim com a mão fechada, quem assiste tem a impressão de que eu estou escondendo algo, de que tem alguma coisa errada acontecendo por aqui. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Então você pode se expressar através dos seus gestos, desde que eles não sejam exagerados e que combinem com a sua fala. Então, você fazer gestos que tenham a ver, que combinem com o que você está falando. E gestos faciais, tá? É muito importante, porque se eu ficar aqui o tempo todo assim, muito rígida, conversando com vocês estão percebendo como é diferente? A minha articulação, ela fica travada, então a minha voz, ela fica diferente. Quem tá assistindo do outro lado percebe uma coisa assim meio... sabe, sem graça, que a pessoa não tá querendo estar ali conversando comigo. É diferente quando você sorri, você gera empatia, a outra pessoa, nossa, que legal, ela tá rindo pra mim. Não o tempo todo, tá? Tô aqui o tempo todo, rindo, porque aí também eu vou gerar uma impressão muito infantil.
Por isso que é o que eu falei, cuidado com os exageros, nem 8, nem 80, certo? Trazer esse saber equilibrar. Até porque tem pessoas que quando fica nervosa, começa a rir, né? Eu sou essa pessoa. Quando eu estou muito nervosa, eu fico muito sorridente. Então, assim, quando eu ia apresentar trabalho na escola ou alguma situação que eu ficava um pouco desconfortável, eu fico risonha demais o tempo todo. E isso não é legal também, porque vai transmitir não insegurança do que eu tô falando, mas pode transmitir também uma infantilidade, não é? Ah, ela só fica rindo, então não tem tanta seriedade no que ela está falando. Ok? Então você pode rir sim, porque isso traz leveza. Isso traz leveza para o teu discurso. Então, os gestos, e não é só com relação à boca, não. O sorriso, articular bem as palavras. Quando eu falo articular as palavras, estou me referindo a esses movimentos que a gente faz quando vai falar. Pra você não falar muito assim. Tem pessoas que quando fica nervosa, trava e fica assim, né? Oi, pessoal, tudo bem? Ou então, olá, tudo bem? Não articula, não mexe muito com os lábios. Lábios, língua, enfim. Então, nem posso articular muito, porque vai ficar muito estranho, nem pouco. É sempre encontrando o equilíbrio. Você procura articular. Então, você vai observar no seu vídeo se você está fazendo gestos na hora do seu vídeo. Onde é que está as suas mãos? Onde é que você está colocando as suas mãos? Você está assim, muito travada, as mãos estão para baixo, para trás, você está se balançando muito? Com relação aos gestos, né, ainda pensando na face, tem a questão também, ó, das sobrancelhas. Vocês veem que de vez em quando eu tô aqui mexendo a minha sobrancelha. Isso é bem natural da minha comunicação. Mas você pode treinar isso também. Não é que você vai ficar o tempo todo conversando com a sobrancelha, mas é você demonstrar a emoção através desses gestos também. Então, quando eu falo alguma coisa ou uma pergunta que eu faço assim, e aí, o que é que vocês acham? É diferente de eu estar aqui parado para falar. E aí, o que é que vocês acham? Eu gero uma outra emoção, um outro impacto com esse meu discurso. A pessoa fica, nossa, ela realmente está envolvida no que ela está falando. Ó, vocês viram o jeito que eu fiz? É diferente, é gostoso de assistir. Sabe por quê? Quando o nosso cérebro ele começa a ter uma previsão de tudo que vai acontecer, fica chato, fica monótono e ele perde o interesse. Como assim ter noção do que vai acontecer? Se eu estou no meu discurso falando o tempo todo assim, parada com vocês, meia hora aqui conversando com vocês desse jeito, o seu cérebro entendeu que o meu discurso inteiro vai ser assim. Então, está chato e ele já previu, ele já entendeu o que é que vai acontecer nos próximos minutos. Eu vou continuar daquele jeito falando. Pode ser um assunto super importante, mas a pessoa acha chato. Ai, não, vou pro próximo. Ok? Já quando você traz essa emoção, quando você traz a entonação para a tua voz, você muda a sua entonação, você faz gestos, você gesticula. O cérebro, ele fica divertido aquele vídeo, tá? Mas assim, quando eu falo divertido, é aquela coisa. Eu consigo trazer seriedade pro meu vídeo, eu consigo fazer um vídeo sério, trazendo todas essas coisas que eu falei, os gestos, a entonação, a postura, ok? Mas fica um vídeo interessante de ser assistido. Então, a gente viu os gestos das mãos, do rosto, não é? E também tem a questão da nossa postura. Imagina que se eu estivesse aqui, assim, conversando com vocês. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a emoção. Na hora de você se posicionar, de você gravar vídeo. Eu estou demonstrando intenção comunicativa desse jeito. Olha como é diferente quando eu mudo a minha postura. Quem assiste
já interpreta que eu domino, parece que eu tenho segurança do que eu estou falando, não é? Pode até ser que eu nem tenha tanta segurança, mas só o fato de estar ali bem posturada, tanto quem assiste, ela tem uma impressão diferente, como o nosso próprio cérebro, tá bom? O cérebro, ele interpreta também as reações que o nosso corpo tem, os movimentos que o nosso corpo faz. Então, quando eu fico muito assim, com a postura não tão legal, eu tô mandando mensagem pro meu cérebro que o meu corpo está cansado. Automaticamente, vocês viram que quando eu desci aqui, até a minha voz ficou diferente, não foi? E assim, foi automático. Então, olha só, quando eu mudo a minha postura, eu mando força pro meu cérebro, eu mostro para ele que eu estou empoderada, que eu tenho qualidades para estar aqui falando sobre o que eu estou compartilhando com vocês. Então, mesmo que você tenha medo, insegurança, tá bom? Mesmo que você seja iniciante e esteja começando a falar sobre algo na internet agora, começa também a enviar mensagens positivas para o teu cérebro através dos teus gestos, através das tuas posturas corporais, ok? Então, quando eu fico aqui, ó, com essa postura, quem assiste já tem uma outra impressão. Até a minha forma de se comunicar, de falar muda, e eu demonstro estar empolgada, eu demonstro ter intenção de me comunicar com quem está aí do outro lado. Outra coisa é a nossa voz, não é? Quando a gente fala de oratória, existem vários profissionais falando de oratória, mas nenhum é capacitado para falar sobre voz como o fonoaudiólogo. Então, quem é fono é que tem propriedade para estar falando sobre exercícios vocais e estar compartilhando aqui com vocês estratégias de como converter, de como performar bem com a voz através de vídeo, tá bom? Esse é um dos meus diferenciais quando eu estou aqui nas redes sociais falando sobre oratória e comunicação. Então, vamos pensar lá na voz. Vocês percebem que quando eu travo a minha articulação, a minha voz, ela muda, ela fica mais baixa, ela fica, não é? Quando eu sorrio, a minha voz, ela também muda. Quando eu fico séria, a minha voz muda. Vocês percebem que quando eu abri o sorriso, a minha voz ela ficou um pouquinho mais fina. E quando eu fechei o sorriso, a minha voz ela ficou um pouquinho mais grossa. Um pouquinho mais grave. Então, tem todos esses artifícios que você pode estar utilizando na hora de se comunicar através de vídeo nas suas redes sociais. Qual é a mensagem que você quer transmitir para o teu público? Quem já esteve em alguma palestra que o palestrante do nada começa a falar baixinho, sussurrando. Isso aí também é uma estratégia para chamar atenção e acordar quem está do outro lado quase dormindo. Então, isso traz emoção também. Já pensou? Quando eu chego aqui e eu venho e sussurro, gente, eu tenho um segredo para contar para vocês hoje. Fiquem atentos que até o final desse vídeo eu vou compartilhar com vocês. Não é diferente? Então, eu mudei, dentro do meu discurso, eu mudei a entonação, a modulação da minha voz. E não fiquei o tempo todo ali com o mesmo tom de voz, o monotom. Ninguém acha interessante assistir um vídeo que a pessoa está o tempo todo falando num único tom. Não tem graça e é monótono. E o nosso cérebro não tem paciência de ficar muitos minutos ali naquela coisa muito igual. Então, é sim super importante quando você muda esse tom. Quando eu cheguei aqui e falei, sejam bem-vindas. Vocês percebem? A mudança na voz, a modulação, a emoção que eu trouxe através da minha voz ao compartilhar isso aqui com vocês. Quem está do outro lado assistindo faz, nossa, que legal, a Bia tá muito animada para falar sobre esse assunto, deve ser interessante. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, vocês podem começar a observar também como é que está a sua voz quando você grava vídeo. Você consegue trazer emoção através da sua voz? Comentem aí, fale, gente, vamos
Vamos nos comunicar. É diferente, não é mesmo? Quando a gente traz essa emoção. É gostoso de assistir uma pessoa que ela é dinâmica no discurso dela. Lembrando que eu não estou falando aqui de comunicação quente e comunicação fria. Numa comunicação quente é muito mais perceptível, não é? Da pessoa tá aqui, olha, você isso e aquilo e tal. Você tem que fazer desse jeito e tal. Já uma pessoa com uma comunicação mais fria, ela consegue trazer. Vocês veem que a minha comunicação é uma comunicação mais fria. E mesmo assim eu consigo trazer emoção, eu consigo trazer dinamismo na hora que vou transmitir a minha mensagem. E é isso que muitas pessoas não conseguem fazer quando vão gravar vídeos. É isso que são esses os erros que muitas pessoas cometem na hora de gravar vídeos. Não trazer emoção, não trazer dinamismo, não ter consciência corporal. Ela está tão nervosa porque tem que falar, está exposta, que ela esquece da postura, ela esquece de gesticular. Ela fica tensa, ela trava, fecha a mão, ou fica com a mão assim, ou pegada em alguma coisa. Entende? Então, são essas coisas que é importantíssimo você trazer na sua gravação, no seu vídeo. Gestos, articulação, postura, a voz, trazer dinamismo para a tua voz. E sempre, quando você for gravar vídeos, se pergunte qual é a emoção que eu quero causar no meu telespectador. Qual é a emoção que eu quero trazer para quem está me assistindo? Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o conteúdo, que também é importante, óbvio, a preocupação muitas vezes está até mais na questão da nossa imagem, no medo de errar, no medo do julgamento, que você esquece dessa emoção. Então, como é que você se comunica presencialmente com as pessoas do seu dia a dia? Você é assim, dinâmica, você brinca, ou você é mais séria, não é de muita brincadeira? Começa a observar como que é a tua performance quando você não está na frente da câmera. Obrigada, Monique, seja bem-vinda. Tá, começa a observar isso e você pode até colocar uma câmera lá, esquecer, começar a conversar com alguém que mora com você em casa e você vai observar como que é o teu perfil comunicativo, quais são as suas características comunicativas. Se você tem uma comunicação quente, é uma comunicação fria, você traz emoção na hora de falar? A sua comunicação é interessante? Então, quando a gente vai gravar vídeos para a internet, a nossa intenção é que as pessoas assistam. É óbvio, ninguém para ficar aqui gravando para ninguém assistir. A gente quer que as pessoas assistam porque a gente sempre tem algo ou para vender, ou algo importante para compartilhar, não é? Então, como eu quero que as pessoas elas se interessem pelo que eu estou falando, como é que eu faço isso? Trazendo emoção na minha fala. Eu tenho que ter propriedade sobre o que eu falo, mas o meu discurso ele tem que ser interessante. Então, sempre se pergunte, qual é a emoção que eu quero causar no meu público? Eu quero que, às vezes, você é uma pessoa engraçada, então você quer trazer um conteúdo e fazer com que as pessoas achem graça, sorriem. Às vezes, por exemplo, eu trouxe esse conteúdo aqui, qual é o meu objetivo em trazer esse conteúdo aqui? Qual é a emoção que eu quero trazer para quem está me assistindo ou quem vai assistir esse vídeo depois? É a pessoa começar a refletir, eita, nossa, tô entendendo agora. Interessante isso que a Bia tá falando. Vou começar a me observar. Essa aí a emoção que eu quero causar em vocês. Para vocês começarem a refletir e também entender que a sua habilidade, ela é treinável e que você pode também, tá? Se eu estou aqui, gente, eu sempre fui uma pessoa muito tímida na minha infância. Um dia eu vou contar a minha história aqui. E é uma superação enorme eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês.
Vocês não fazem ideia. Até um dia desse eu recebi um direct de uma amiga minha de infância e ela falou: nossa, Bia, eu estou tão feliz em ver o seu desempenho ao se comunicar através de vídeo. E acredita, eu nem lembrava tanto disso. Quando ela falou assim, eu fiquei tão feliz porque eu parei e refleti realmente. Olha só no que eu me transformei, como eu consegui transformar a minha comunicação. Então, se eu conseguir, você que está aí do outro lado também consegue. Se uma pessoa conseguiu, pode ter certeza que você também consegue. Então, reflita sempre quando você for produzir um conteúdo, qual é a emoção que você quer causar. E quais são os benefícios de tudo isso? Quais são os benefícios de você entender quais são as tuas características comunicativas, colocar a emoção na tua comunicação, refletir sobre que emoção você quer causar no teu público, quais são os benefícios disso? Gerar engajamento, as pessoas que te assistem, elas vão se sentir parecidas com você. Quando a gente sorri, quando a gente traz emoção, as pessoas se sentem acolhidas também, então isso gera identificação. Você vai gerar identificação. Automaticamente a pessoa sempre vai estar ali também lembrando de você. Em algum momento, ela pode compartilhar o teu conteúdo com outra pessoa. Os benefícios são esses. Ela ter a curiosidade do teu próximo conteúdo também. É pensar assim, nossa, foi tão legal esse. Quando vai ser o próximo? Eu quero assistir, eu quero ver. Ok? São essas as ferramentas e os erros comuns que muitas pessoas cometem na hora de gravar vídeos. Quando você traz essa emoção e pensa dessa forma com estratégia na hora de gravar os seus vídeos, as pessoas, elas engajam mais e elas te dão mais feedbacks. E isso faz com que você se sinta mais segura na hora de gravar os seus vídeos. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu senti muito isso, porque eu recebi bastante mensagens das pessoas me parabenizando, feliz porque eu estava me posicionando, gostando do meu conteúdo. Às vezes eu encontro pessoa na rua que me segue e fala assim: nossa, Bia, eu tô amando o teu conteúdo, continua, isso é maravilhoso. E isso me traz segurança. Então aquela insegurança que você sente ao gravar vídeos, ela também é sanada. Porque quando você gera identificação com a outra pessoa, ela te dá feedbacks positivos e isso te motiva. Então eu me sinto mais motivada, eu me sinto mais segura. Então realmente tá dando certo. Realmente eu estou conseguindo gerar naquela pessoa que está me assistindo a emoção que eu desejo, que eu estou desejando. Tá surtindo efeito. Que legal! E automaticamente você vai reduzir esse medo que você tem de gravar vídeos para as redes sociais, ok?